Olá, querido amigo da Primeira Igreja Batista de Paciência. Estamos iniciando mais uma live. Nessas quartas-feiras temos tratado sobre esse momento como momento de oração. E aí eu quero convidar que você entre conosco, participe desse momento em que vamos passar juntos aqui para dividir nossas orações. Se você puder já compartilhar o link desse encontro com seus amigos e também dividir conosco aquilo que você gostaria de colocar como pedido de oração. Nós vamos, nesse momento, ler a palavra, adorar ao Senhor e, acima de tudo, interceder. A Bíblia diz que Deus está com os seus ouvidos voltados para perceber aquilo que nós queremos. Se houver sintonia da vontade dEle com a nossa vontade, a Bíblia nos dá certeza que Ele nos responderá. Ele pode responder com sim, com não ou com espere, mas Ele sempre responde. E o melhor, Ele diz que a vontade dEle é a melhor para nós experimentarmos. Ela é boa, perfeita e agradável. Então, se você tem o seu pedido de oração, de vida, nós vamos colocá-lo diante do Senhor. Tá joia? Vamos abrir esse encontro, então, com a oração, pedindo que o Senhor separe esse tempo, fale, instrumentalize tudo para abençoar a cada um de nós. Vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que estamos aqui, Senhor, juntos nesse local de adoração. E aí, além das lentes dessas câmeras, estamos chegando a dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas. Nossa oração, ó Deus, é que tanto aqui como lá, tanto nesse momento quanto ao longo do dia, o Senhor possa ouvir as nossas preces. Aquilo que estamos trazendo, o Senhor recolhe. Tua palavra diz no texto de Apocalipse que o Senhor toma para si, recolhe as nossas orações como que em taças de ouro, para dar a ideia da valorização que o Senhor dá. Então esse é seu tempo e nós o oferecemos para Ti. Te adoramos e glorificamos o Seu nome. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor, pois assim nós pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus também eu quero desejar para você nesse momento. Já dá boa noite aqui com o pessoal que já está com a gente. A irmã Rosana Ramos, a Andréa Daniel já chegou, a querida irmã Jucimar também, Deus te abençoe. A Tati Gomes, que Deus te abençoe. Risete, a Iessa também já entrou, Zeni, a Jane também dando boa noite para a gente. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida aí. Já estão pedindo oração aqui. Rosemary Chaves, não sei se o pastor conhece. Fabrícia, é gente boa, é gente boa. Então nós vamos compartilhando dos nossos pedidos de oração. Vamos adorar ao Senhor agora também. Eu quero te convidar a se derramar diante do Senhor nessa noite. Nós vamos colocar a nossa vida diante do altar, do único que merece realmente o nosso choro, o nosso clamor e também a nossa alegria, né? O nosso amor. É o Deus Todo-Poderoso. Nós te adoramos, Senhor. Nós queremos bendizer a Ti. Nós queremos nos curvar somente diante do Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Oh Deus, nós te amamos. Nós queremos aqui agora, seja nesse templo ou agora em cada casa, percebermos a Tua presença de uma forma maravilhosa e sermos tocados, meu Pai. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Eu quero olhar somente para o Senhor nesse momento, Pai. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças em mim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso. És formoso, Senhor, és o amado, o desejado das nossas almas. Nós agora queremos dizer que nós Te amamos, nós queremos declarar nossa fidelidade a Ti também, Senhor. Me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que És bondoso. Você ama o Senhor? Você é grato ao Senhor? Então eu quero te convidar agora a comentar aí no nosso chat. Bota aí algum motivo de agradecimento ao Senhor pela sua vida hoje. Você pode agradecer ao Senhor por algo? Você tem motivo para agradecer a Deus nessa noite? Então coloca aí, ó, no nosso chat. Eu hoje agradeço a Deus por isso. Eu hoje agradeço a Deus por aquilo. Nós queremos agora que você interaja. Vamos encher esse momento também de gratidão. Tantas vezes, irmãos, nós chegamos a Deus com uma lista enorme de pedido, né? Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Parece que a gente está com uma lista de supermercado para Deus. Mas muito mais importante do que nós pedirmos, porque afinal Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele. O importante, meu amado, é nós adorarmos a Ele, é nós sermos gratos. Então comenta aí na nossa live qual é o seu motivo de gratidão a Deus hoje. Pode ser algo que alguém vai falar assim: poxa, mas isso é tão óbvio. Mas realmente agradecemos ao Senhor por tudo, inclusive pelo que parece óbvio também, porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso. Aleluia. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Canta comigo aí, vai, vai, vai. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, e continua sendo o mesmo. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. E quem são eles? Filho, Espírito e Pai. O Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Ah, esse nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. E o que você vai fazer? Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Você pode cantar comigo aí? Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Todos verão a mão de Deus agindo na sua vida, querido. Todos verão. Quão grande é o Senhor, glória a Deus. Eu quero dividir com você o texto de Gênesis 37, 1 a 5. Nos 2 últimos domingos na IBD Online, nós falamos sobre José, e quero visitar alguns momentos da vida dele para falar sobre o tema de como entender a vontade de Deus para a sua vida. Eu creio que talvez sejam poucos os temas aos quais nós temos tanta necessidade, no volume maior do que esse, raríssimos, talvez pouquíssimos, como dos mais difíceis e dos mais necessários. Eu tenho uma certeza, uma convicção que provavelmente, assim como eu tenho, você também, nesse momento, uma necessidade de, em alguma área da sua vida, discernir, entender qual é a vontade de Deus para essa ou aquela área do seu viver. Então é sobre isso que nós vamos pensar nesses minutinhos que temos aqui, sobre como entender a vontade de Deus para as nossas vidas, para a sua vida. O texto que eu chamo a sua atenção de Gênesis 37, versos de 1 a 5, fala assim: Jacó, que também vai ser chamado de Israel no texto, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. Ora, Israel, que no caso Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando
o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E aí o texto vai contar o sonho que José teve, que mostrará como no plano de Deus, já segundo o sonho de José, os próprios irmãos se encurvariam, dependeriam de José. Só que enquanto o sonho não foi concretizado, de fato, na história deles, eles não entenderam, e o texto diz que eles não conseguiam olhar mais amigavelmente, odiavam, até desejavam matar José. Você pode imaginar, às vezes a gente olha para as nossas famílias, puxa, se nossa família ou a família de fulano é complicada. Eu estou para ver uma família talvez mais complicada que a de Jacó. Jacó casou com 2 irmãs, e naquele tempo podia, hoje não pode. As 2 irmãs já tinham naturalmente um conflito, mas tem na história ainda Bila e Zila, que são 2 escravos que têm filhos de Jacó também, que naquela época também podia, hoje não pode não. E aí nesse contexto, com 4 mulheres, eles disputam não só, elas disputam a atenção do marido de Jacó, como os filhos também. E aí quando no meio dessa confusão toda, ele ainda elege declaradamente um, a qual ele vai amar mais, coitado desse José, porque ele passa a ter um problemaço na sua vida. Um belo dia, eles tramam matá-lo no campo, onde estavam trabalhando, bem longe do seu pai. A história é longa, é bastante detalhada, mas eles acabam vendendo José como escravo para o Egito. E ele no Egito, ele vive algumas experiências, vou pincelar 2 aqui, para mostrar, na verdade, como nós podemos entender a vontade de Deus, mesmo numa situação complicada como a de José. Esse texto está nos mostrando que para entender a vontade de Deus, tanto eu quanto você, nós precisamos viver por princípios e não por circunstâncias. Como é que a gente vai entender a vontade de Deus na hora-chave, na hora H? José começa nos ensinando que a nossa escolha para tomar a decisão segundo a vontade de Deus, primeiro princípio do texto, é viver por princípios e não por circunstâncias. E aí eu cito então Gênesis 39, versos 6 a 9, depois você pode ler na sua Bíblia. José foi levado como escravo para o Egito e a mão de Deus vai guiando a vida de José. Tudo que José faz, ele vai sendo abençoado por Deus. Entre essas manifestações da mão de Deus abençoando a vida de José, está o fato dele ser levado para a casa de Potifar. E Potifar gosta de cara, o menino é bom, ele é simpático, comunicativo, tudo que ele vai fazer em casa vai prosperando, abençoando, e o tal do Potifar fica encantado com ele, ao ponto de fazê-lo crescer, 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 e chega um momento que Potifar diz o seguinte: olha, você é o meu governante aqui, você cuida do meu mordomo, você cuida de tudo, tudo está na sua mão, compras, vendas, manutenção, quem entra, quem sai, a segurança da casa, tudo está nas tuas mãos, eu não quero saber de nada. Você só não pode tocar na minha mulher e na minha vida, e o resto você tem controle de tudo. Até o momento em que a própria mulher de Potifar bota o olho na pessoa de José, e ela tenta seduzi-lo para ter relações sexuais, mas ele vai desviando daqui e dali. Chega uma hora em que ela é muito determinada, tira todo mundo de casa, cria uma cilada em que José então não poderia fugir, mas aí na hora H José então escolhe viver por princípios e não por circunstâncias. As circunstâncias diriam o seguinte: olha, não tem ninguém vendo, você é solteiro, a sua patroa que está dando uma ordem para você, você vai ficar bacana na fita, na foto, vai estar tudo indicado, está tudo certinho. Ela vai parar de ficar te perseguindo, mas porque José decidiu, escolheu, elegeu no coração, linkou na sua fé, viver por princípios e não por circunstâncias, ele fugiu. A mulher de Potifar tomou a sua roupa, disse que ele tentou violentá-la, mudou a história e, consequência, José foi preso, colocado no calabouço. Você pode pensar assim: pastor, está brincando, né? Brincando comigo? Como é que isso é bom? É vontade de Deus, é o melhor para a gente? E a gente vai ver na história que, apesar do preço caro que José teve que pagar, viver por princípios foi o melhor para a vida dele. E a palavra de Deus vai falar lá no Novo Testamento agora, na palavra do apóstolo Paulo, no texto de Colossenses.
Ele vai afirmar, Colossenses capítulo 3, vai dizer versos 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Como Paulo está ensinando que eu vou na hora H, na hora X da minha vida, tomar essa decisão de viver por princípios. Só consegue viver por princípios quem habita ricamente nas nossas mentes a palavra de Cristo. Quem escolhe vivenciar isso. A recomendação de Paulo é exatamente essa. Habite ricamente, potencialmente, a palavra de Cristo no seu coração. E ele vai falar de compartilhar, aconselhar, ensinar um ao outro, buscando sabedoria, cânticos, enchendo a mente de hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus, e aí ele cita todas essas recomendações. Ou seja, para você conseguir tomar uma decisão dessa, de viver por princípios e não por circunstâncias, vai ser necessário que você permita que a palavra de Deus habite poderosamente, ricamente a sua mente. E quando você estiver cheio dessa palavra que dá força para você viver, na hora H, na hora da decisão, você não vai ter dúvidas. Por maior que seja a tentação, a possibilidade, você estando cheio, a mente cheia da palavra de Deus, você vai escolher certo. Primeira dica que você escolherá, você vai viver por princípios e não por circunstâncias. Mas o texto na história de José nos ensina uma segunda coisa. Ela nos ensina que a gente consegue realmente entender a vontade de Deus para a nossa vida naquelas horas chaves, mais decisivas, quando a gente aguarda pelo tempo de Deus. É um aprendizado isso. Na verdade, não é uma coisa que você levantou a mão aceitando a Jesus, ou você assumiu um compromisso com Jesus, pronto, você já sabe, não, é um crescimento. O adolescente, o jovem, ele não vai vivendo, dando cabeçada aqui, ele vai somando, e nesse somatório ele vai aprendendo a se dirigir, se posicionar. Na vida cristã isso vai acontecer também. E aí o aprendizado que se convida a ter para entender a vontade de Deus. Primeiro, viver por princípios e não por circunstâncias, mas aprender a aguardar o tempo de Deus. A história de José avança lá no capítulo 40, quem conhece já está familiarizado com essa história. José foi preso porque foi acusado de atentar contra a integridade da mulher de Potifar, e nós falamos que isso era uma mentira. Ele foi preso injustamente. Na prisão, ele começa a prosperar também, e o chefe da prisão começa a perceber a bênção de Deus e se agrada de José, e José vira tipo um administrador daquela cadeia também. Nesse processo ele conhece o padeiro do rei que foi preso e colocado na masmorra com ele. E não só o padeiro, mas o copeiro também. Belo dia, os dois sonham, acordam assustados. Um sonho que ninguém conseguia revelar, mas que José revela esse sonho. O padeiro teve um sonho, e aí depois você pode, em Gênesis 40, encontrar qual sonho foi, e o copeiro também. A revelação do sonho que José deu é que o padeiro seria em breve levado à presença de Faraó, seria julgado e seria condenado e morto. Aí então vem o segundo sonho, o sonho do copeiro. O copeiro também seria levado à presença de Faraó, seria também julgado, mas agora, diferente do primeiro, do padeiro, o copeiro seria absolvido e voltaria à sua função de confiança do Faraó, cuidando do dia a dia da alimentação de Faraó. Pois bem, quando ele faz essa segunda revelação, José pede a ele: olha, eu queria lhe pedir um favor, já que se realmente isso acontecer na sua vida, e você perceber que eu estou te anunciando uma coisa boa, puxa vida, seja grato a mim e lembre-se de mim quando você estiver diante do Faraó, fale para ele a meu respeito e me tire daqui. E acontece exatamente dias seguintes, o copeiro e o padeiro são levados à presença de Faraó, igual ao sonho. O padeiro morre e o copeiro vive agora na regalia de novo no seu posto anterior.
Só que o que acontece é que o copeiro esquece de José. E José vê o dia passar, o segundo dia, as semanas, e o tempo vai embora. O texto não dá ideia do tempo, quanto foi de tempo. Mas chega uma hora em que o próprio faraó também tem um sonho que ninguém revela. Mas na hora H, Deus lembra ao copeiro do que havia acontecido com ele na prisão. E que lá na prisão tinha um jovenzinho que poderia revelar o sonho de Faraó. Pois bem, isso o que nos ensina? José provavelmente, assim que viu seu amigo ir embora, ou a pessoa a quem ele revelou o sonho, o copeiro, e o copeiro é absolvido e chega ao seu conhecimento isso, e a resposta de Faraó tirando ele da prisão, não acontece. Eu me coloco no coração, no pensamento de José, provavelmente ele deve ter pensado assim, puxa vida, não adiantou nada eu fazer o bem para aquela pessoa. Provavelmente ele nunca vai se lembrar mesmo de mim, e não valeu a pena. E aí vem os pensamentos, tais como acontecem comigo, e provavelmente como acontecem com você também. Nós ficamos devagando, refletindo, pensando, se talvez Deus não se esqueceu de mim ou de você. José poderia pensar, puxa vida, eu acho que o tempo passou e aquele homem nunca mais se lembrará de mim. Como se fosse um sinônimo de que Deus também não estivesse se lembrando dele. Mas veja, ou ouça, melhor dizendo, a recomendação do sábio. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e verso 14. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Capítulo 3, verso 14. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Em outras palavras, o que o sábio está mencionando é que você deve aprender a aguardar o tempo de Deus. Deus demorou, Deus está apressado, Deus está fora do tempo? Não. O tempo pertence a Ele. Na verdade, Ele é o próprio tempo. Jesus se apresenta no Apocalipse dizendo, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ou seja, eu sou. E Ele diz, o início e o fim. Ele é a própria existência. Então, para você pensar sobre o tempo de Deus e obedecer a Ele, há um tremendo princípio aqui. Você não deve se tornar ansioso. Eclesiastes disse que no capítulo 3, verso 1, que há um tempo, há um propósito para cada uma das coisas. Até quando Deus fica em silêncio. Até quando Deus fica em silêncio. Há uma narrativa que se atribui a Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um dos líderes da resistência contra o nazismo no período da Segunda Guerra Mundial, e ele era um alemão luterano, e naquela época, não só a igreja luterana, várias outras igrejas, de certa forma, meio que para fugir da opressão e da perseguição nazista, se juntaram e criaram uma teologia favorável a todos os absurdos que o nazismo naquela época fazia. Bom, a Dietrich Bonhoeffer saiu então dessa igreja e lutando contra os nazistas, acabou sendo preso. E atribui-se a cela dele, que foi encontrada pelos russos, logo após a queda da Alemanha, numa cela já derrubada, paredes destruídas por causa do bombardeio, escrito a carvão. E Dietrich Bonhoeffer foi morto dias anteriores, enforcado. A carvão estava escrito assim: creio na existência da lua até quando os meus olhos não podem vê-la. Creio na existência do sol até quando o seu calor não chega até mim. Creio na existência de Deus até quando ele permanece em silêncio. Talvez Deus esteja em silêncio, mas não significa que ele não esteja trabalhando. Até uma canção que fala, meio antiga, né? Que Deus, ele, mesmo em silêncio, ele está trabalhando por você.
Isaías capítulo 64, 4, e eu gosto sempre de lembrar dessa palavra, diz que nunca se pensou, nunca jamais se ouviu falar de um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então você deve, mesmo quando Deus estiver em silêncio, aprender a aguardar, porque o tempo dele é melhor. É melhor do que a minha pressa, é melhor do que a minha lentidão. O tempo de Deus é correto e é perfeito, como foi na vida de José. E essa é a terceira lição que eu tiro da vida de José para nós aprendermos, não só o aguardar pelo tempo de Deus e o viver pelos princípios de Deus, mas sondar o seu próprio coração. Quando ele José conversa com o copeiro do rei, ele dá uma justificativa por que ele deveria ser ajudado pelo copeiro. Ele fala assim: pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui, ou seja, na masmorra, e também aqui, nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Em outras palavras, José está dizendo para o copeiro do rei que ele deveria lembrar de José, porque José era uma pessoa íntegra. Em outras palavras, José está fazendo uma radiografia, não é? Está fazendo uma síntese da sua biografia para aquele homem, dizendo que, olha, eu estou limpo diante de Deus. Eu estou aqui numa masmorra, mas Deus conhece o meu coração e sabe que eu estou reto diante dele. Quando você sonda o seu coração e sente paz no seu coração, lembra a recomendação que o próprio apóstolo Paulo faz em Colossenses capítulo 3:15. Ele fala assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. Sejam então agradecidos. O início fala que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz do seu coração. Às vezes, quando o juiz do nosso coração, da nossa mente, é a opinião do fulano, da ciclana, ou de alguma pessoa importante, ou alguém que você quer influenciar, ou quer chamar a atenção, você vai ficar preocupado com o que a pessoa vai achar, ou deixar de achar de você. Se você é bonito, feio, narigudo, ou cabeçudo, ou sei lá, careca, ou cabeludo, a opinião da pessoa, ou de outros, nem do próprio diabo ou de qualquer outro ser pode interessar, exceto a opinião que Deus tem a seu respeito. Então, quando a Bíblia chama que para você conhecer a vontade de Deus, você tem que sondar o seu coração, você tem que ser o juiz. Aliás, o árbitro, o juízo, deve ser a paz de Cristo que está no seu coração, o julgamento que Jesus faz, que Deus faz do seu coração. Esse princípio ele é basilar. Por que razão? Porque além de viver por princípios e não por circunstâncias, além de aprender a guardar o tempo de Deus para experimentar a vontade de Deus e conhecer a vontade de Deus, você deve sondar o seu coração, para que, sondando o seu coração, sondando-o diante de Deus, e não diante de pessoas, mas diante de Deus, a opinião de Deus para o seu coração, você possa ser o árbitro também. Paulo ele vai chegar a recomendar exatamente essa expressão, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. E aí quando você pergunta: Senhor, sonda o meu coração e vê se tem em mim alguma coisa que te entristece, que não seja do seu agrado. Esse sondar vai ajudar você a discernir a vontade de Deus. Então, se você tem que tomar uma decisão nos próximos dias, se você tem que fazer alguma coisa importante, que você não sabe qual o próximo passo, busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida, vivendo por princípios e não por circunstâncias. Decida segundo a vontade de Deus e não pelas circunstâncias. Conheça a vontade de Deus, buscando aguardar o tempo que Deus tem para a sua vida, aguardando o tempo, a realização da vontade dele na sua vida. Em terceiro lugar, sondando o seu coração, buscando saber qual o juízo que ele faz, qual o pensamento que ele tem a seu respeito e a respeito da decisão que você tomará. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te proteja, para que você possa conhecer a vontade de Deus. Eu quero lhe dar a oportunidade de você já está colocando seu pedido de oração, não é? E se você desejar no privado, se você é membro da nossa igreja,
tem o WhatsApp do pastor, pode entrar em contato comigo, com o pastor Leonardo, com o pastor Genoaí. Pastor, eu não sei como decidir, não estou entendendo a vontade de Deus. Você pode fazer contato conosco pelo WhatsApp e a gente vai ter grande alegria de conversar com você. Não sou membro da igreja, mas gostaria de uma ajuda. Coloca aí, nós vamos fazer contato com você e nós vamos te ajudar a nesse contato, buscar interpretar, entender a vontade de Deus para a sua vida também. Tá joia? Quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor Jesus, estamos diante de sua palavra, ela é juízo, ela é a baliza para que nós possamos nos guiar, nos conduzir, nos comportar. Então, Senhor, talvez haja do outro lado da lente um coração sincero que está orando a Ti. Está pedindo, Senhor, me ajude a entender a Tua vontade, para que eu possa dar o próximo passo da maneira correta. Ajuda, Senhor. Esclarece, Senhor, pela Tua palavra. Coloca pessoas com sabedoria, pessoas idôneas, para que elas tenham discernimento dos céus e possam encontrar a Tua vontade. Pois eu oro assim, pedindo que o Senhor guarde a todos e venha discernir nas suas mentes, ó Deus, a Tua plena, boa, Tua perfeita vontade. Pois oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar diante do Senhor, então, os nossos pedidos de oração. Se você também não teve oportunidade, não conseguiu colocar aqui no nosso chat, mas tem algo para pedir ao Senhor muito especial nessa noite, depois de uma palavra dessa de nos voltarmos a vermos algo além das nossas circunstâncias, a confiarmos em Deus, a sondar agora o nosso coração para ver qual é a vontade dEle para nós. Eu quero agora orar com você. Quero orar, pedir agora que você possa realmente fechar os seus olhos comigo e nós vamos agora colocar diante do altar do Senhor. Sabe, meu amado, pode estar parecendo realmente que o tempo está demorando, mas Ele que é o dono do tempo. Ele que é o dono da sua vida. E Ele há de decretar toda boa palavra para você, há de continuar escrevendo uma história maravilhosa para você. Pai querido, Pai santo, nessa noite aqui, Senhor, nós continuamos em oração, colocando essas vidas que apresentaram outras vidas aqui, para que peça agora por pessoas que estão internadas, pessoas que estão agora precisando de um encontro contigo, Senhor. Momentos de confusão, momentos de estarem se sentindo perdidos agora. Pai, que a Tua maravilhosa luz possa estar brilhando, resplandecendo na vida de cada um agora. Irmãos, Senhor, que nesse momento estão clamando pela sua família. Irmãos que agora estão clamando pelo seu ministério, Senhor. Pessoas que estão agora mergulhadas no mar de confusão, sem saber, meu Pai, como pagarão suas contas. Deus, eu te peço agora no nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar nesse momento, a nos atender, meu Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós agora corremos para Ti, porque como Pedro declarou, acreditamos que somente o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. E nós nos lançamos diante do Senhor agora, pedindo, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, Senhor. Que todo quadro de enfermidade agora seja alterado para quadro de cura, Senhor. Que todo quadro agora, meu Pai, de prisão, seja mudado para quadro de libertação nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós proclamamos o ano aceitável do Senhor sobre o Teu povo, Deus. Que nenhuma praga possa entrar na nossa casa, Deus, mas que nós possamos estar guardados pelos Teus anjos, porque a Tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o buscam, e que nós possamos sentir a Tua proteção mesmo, Deus, estarmos agora firmados na rocha que é o Senhor, e continuarmos caminhando de fé em fé, e de glória em glória, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que tudo agora se cale, que toda tempestade na nossa vida agora possa se calar, assim como o Senhor levantou a Tua voz para os ventos e eles se acalmaram. Nós te pedimos agora, meu Pai, que a Tua voz poderosa possa estar acalmando tempestades dentro de casas agora, dentro de ambiente de trabalho agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja harmonia, que o Teu Espírito Santo seja realmente aquele que vai falar a última palavra na nossa casa e nós possamos, Deus, caminhar contigo. Deus, faz para a Tua glória. Não estamos pedindo aqui para outro motivo, senão para a Tua glória. Que o Teu povo experimente, meu Pai, pela fé,
um crescimento totalmente vindo da tua parte para nós. Em nome e para a glória de Jesus, nós confiamos a nossa vida a Ti, nós clamamos a Ti e também nós receberemos do Senhor. Amém. Nós estamos já chegando para o final dessa live. Queremos agradecer muito sua participação, aquilo que você postou, compartilhou. Nós vamos encaminhar esses pedidos de oração direto para o Ministério de Intercessão da nossa igreja e vamos compartilhar também no Corpo Diaconal, no grupo do Corpo Diaconal, para que mais pessoas estejam orando pelo seu pedido. E ele não vai ser esquecido, será colocado diante de Deus. E a boa notícia é que Deus não esquecerá, Deus atenderá dentro do tempo e do propósito do Senhor. Quero lhe convidar a fazer uma ação que temos feito ao longo desse mês de junho, que estamos falando sobre o cuidado de Deus. Nossa igreja tem direcionado vídeos para os idosos da nossa igreja. E esse tempo de isolamento tem causado muito transtorno a crianças. Tem ouvido falar de crianças deprimidas por conta do isolamento, de adultos com medo de sair de casa, com problemas de adequação dessa nova realidade. E o vovô e a vovó da nossa igreja, sem sombra de dúvidas, deve estar vivendo um tempo difícil. Então, vovô, vovó, da PIB Paciência, nós chamamos e vários irmãos já estão ajudando, mas eu queria muito apelar especialmente aos membros da nossa igreja. Você já teve acesso, quero crer, e como participante do grupo do informativo PIBPAC, você tem um formulário lá, abra lá o formulário, coloque seu nome, clique o idoso ou a idosa ou os idosos aos quais você quer enviar, envie seu vídeo, vai abençoar, vai alegrar muito. Esses dias eu e Marinha mandamos para alguns irmãos, mas entre eles mandamos para o Fidelis, nosso diácono Fidelis, e ele mandou um recadinho, puxa, joia, eu acho que eu agradei o coração do Fidelis, mas o Fidelis muito mais a mim, né? E vamos mandar outros, mais outros, e se você puder, não se esqueça, nós vamos encher os vovôs e as vovós da igreja de cuidado de palavras de amor, tá certo? Nós estamos nos mobilizando de novo, fizemos isso no final de abril, vamos fazer de novo. Estamos nos ajustando para conseguir alcançar de novo por telefone os 109 membros da igreja que tem mais de 60 anos, né? E aí nós tivemos uma dificuldadezinha no ajuste, mas íamos começar na segunda-feira, mas devemos começar entre amanhã e sexta-feira a ligar para todos os vovôs e as vovós, aos irmãos de 60 anos para cima, também para mostrar carinho, saber se está tudo bem, se tem alguma coisa que a gente possa orar ou ajudar a nossa membresia. Você é importante para Deus e você é muito importante para nós também. Que Deus te abençoe. Nós temos live nesse fim de semana, além dos normais, não, né? Então, domingo de manhã, 10 horas da manhã, EBD Online. Estamos tendo as devocionais, né? Ao meio-dia as devocionais, mas no domingo especialmente, a EBD Online às 10 horas, 3 da tarde, culto infantil no YouTube, e às 19 horas em ponto, às vezes não sai em ponto, né? Mas em ponto a gente entra no ar, até entrar a fazer os ajustes finais, vamos dizer assim, 19 alguma coisa, e trocadinhos, vem a live da celebração da noite, e queremos convidar que você esteja conosco também, tá joia? Nós estamos na reta final de preparação. Nosso desejo é de que no domingo 19 de julho, terceiro domingo de julho, nós voltemos às nossas atividades presenciais. Estamos monitorando, acompanhando aí os dados da prefeitura, orando para Deus aniquilar esse vírus, abaixar o índice de pessoas infectadas e pessoas mortas na nossa cidade, e nós queremos, da melhor forma possível, receber os irmãos aqui. Vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco, logo, poderemos estar todos nós juntos aqui, seguros, com a graça de Deus, tá joia? Deus te abençoe. Manda um abraço, pastor, para depois poder orar. Deus abençoe a sua vida aí também, meu querido. Grande abraço. Estamos Glória realmente na a Deus. expectativa
de depois do dia 19 podermos estar retornando aí. Inclusive agora em julho começa o nosso mês da juventude. É verdade. Sinergia pura aí, para a glória de Deus. Então queremos que você acompanhe que as lives, as nossas transmissões vão ser aí com uma participação ativa da nossa juventude. Então vem com a gente e Glória seja a Deus. abençoado. Obrigado, Mateus, por estar com a gente hoje aí na viola. E as 4 pessoas que estão conosco aqui nos ajudando na técnica. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, tudo que falaste ao nosso coração. E nesse momento, ó Pai, que nós nos despedimos desse contato, desse tempo juntos, desse momento de oração, o nosso rogo, a nossa oração é que o Senhor ouça dos céus, intervenha, Senhor, e responda às nossas orações. Ajuda-nos, ó Pai, a conhecer a Tua vontade, a discernir qual é o Teu querer para a nossa vida, pois oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, Te dê um querido. tempo de semana abençoada. Glória a Deus.